Parte 5 do nosso treinamento aqui. A gente vai falar sobre a avaliação de equipamentos. Então, antes de falar do certificado de calibração, quero falar do equipamento que vocês estão usando. E quando a gente fala do equipamento, mais conhecido como instrumento de medição, né, para o nosso caso de metrologia, a gente vai ser direcionado a diversos requisitos da ISO 17025, que atualmente está na versão 2017. E o primeiro deles que eu trago para vocês é o item 641, equipamentos. Tá bom? O que diz nesse requisito? O laboratório deve ter acesso aos equipamentos, incluindo, mas não se limitando a instrumentos de medição, software, pessoal. Então percebam, vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Software é considerado um equipamento, tá? Por isso que a CFR 21 parte 11, que é um manual da Anvisa, ele pede que no caso de software haja uma validação do software, uma validação daquela ferramenta que você vai usar no dia a dia. É como uma calibração, de fato. Padrões de medição, materiais de referência, dados de referência, reagentes, consumíveis. Tudo isso é equipamento. Aparelhos auxiliares, uns conectores, adaptadores, filtros, filtro de linha. Tudo é considerado um equipamento. E eu preciso entender se eu preciso fazer uma calibração nele, porque ele vai, de repente, interferir no resultado final da minha medição, ou se ele é um tipo que eu tenho que fazer algum controle e não necessariamente uma calibração. Tá bom? Bom, o que pode ser considerado como equipamento? Como eu disse para vocês, reagentes, consumíveis, equipamentos de medição, padrões de medição, materiais de referência, porém, não se limitando a esses. Tá legal? Qual que é o foco que eu devo adotar? Equipamentos requeridos para a correta realização das atividades de laboratório e que podem influenciar no resultado. Se ele pode influenciar no resultado, ele vai ser considerado um equipamento de medição, que eu tenha que fazer algum tipo de controle, né? Não necessariamente, às vezes, uma calibração, mas uma checagem. Então vai depender muito do que esse equipamento vai trazer de resultado, né? De impacto na sua medição. Tá bom? Falando um pouquinho mais desse item, os termos citados podem representar uma gama de equipamentos, como, por exemplo, também tabelas. Tá? Então, quando a gente fala de tabela, a taxonomia, catálogos têxteis, catálogos de cores, quando eu tenho que fazer algum ensaio de cor, escala de fumaça, quando eu estou fazendo um ensaio numa chaminé. Enfim, são vários itens que acabam virando dados de referência e são considerados equipamentos que eu tenho que fazer controle desses dados, seja ele um certificado de calibração ou um laudo de ensaio, tá bom? Também aparelhos auxiliares, aqueles braços para fixação de equipamentos, na hora que você vai fazer uma medição, uma medição dimensional, por exemplo, né, numa mesa de granito, estufas e múlfulas para ensaios de sólidos em águas efluentes. Tudo isso são aparelhos auxiliares que são considerados equipamentos. Então, prestem muita atenção na rotina de vocês, porque muitas vezes eu percebo que há materiais que não estão sendo controlados como um equipamento, como um instrumento, que eu não tenho um planejamento de calibração ou de ensaio, e acaba que isso está interferindo na minha medição. E às vezes eu tenho um resultado ruim, vejo que os equipamentos ali estão ok, o certificado está ok, e eu não sei de onde está vindo o problema. E o problema pode estar vindo bem desses materiais que de repente a gente não considerou um equipamento, não considerou como um instrumento, e acaba que a gente não tem dados estatísticos, medições, métricas que a gente possa usar desses resultados que foram obtidos. Ok? Outros consumíveis também podem ser considerados como equipamento, como óleos de balança de pressão, silicone utilizado no banho termostático para calibração de termômetro, água utilizada em calibrações de volume e massa específica, enfim, coluna cromatográfica também, que muitas empresas usam. E aí vem o ponto de atenção que eu quero deixar para vocês. A versão anterior, da 17025, ela mencionava
que o laboratório devia, eu vou até aumentar essa parte da atenção aqui, ó, ser aparelhado com todos os equipamentos. Okay? Olha, isso aí muda tudo a regra de jogo do negócio. A nova versão cita que o laboratório deve ter acesso aos equipamentos requeridos para a correta utilização das atividades de laboratório. E aí, quando eu leio essa frase, muitas vezes nos treinamentos presenciais, a pessoa, Daniel, não entendi nada. Né? Qual que é a diferença de uma coisa ou de outra? A diferença é que antes o laboratório precisava ter o seu próprio equipamento. Tá? O equipamento do laboratório dele. Hoje não. Ele precisa ter acesso aos equipamentos. Em outras palavras, ele pode alugar um equipamento. Tá? Ele pode pegar emprestado um equipamento. Ele não necessariamente precisa ter o equipamento. Isso traz um ponto de atenção muito interessante. Tá? Porque, infelizmente, a gente vive num mercado que existem muitos laboratórios que não são, de fato, tão honestos como os laboratórios que estão acreditados ao Inmetro, que há essa fiscalização de forma mais assídua. E aí o que acontece? A gente já pegou, em alguns casos, laboratórios que... Vou dar um exemplo. Imagina eu alugando um equipamento por um mês. Só que eu recebo um certificado de calibração desse equipamento. Então, aluguei agora, né? Vamos supor que eu estou aqui em maio. Aí eu aluguei de maio até junho. E o certificado de calibração do equipamento me disse o seguinte, falou, ele tem validade até dezembro. Alguns laboratórios espertinhos alugam por um mês, devolvem. E aí eles fazem aquela famosa calibração por osmose, né? Que a gente fala dali por diante. Ou seja, eu já nem tenho meu equipamento no laboratório, que é o padrão de referência, mas você manda um equipamento para eu calibrar. E eu não calibro. Né? Eu não faço um serviço, de fato. Eu só crio o certificado de calibração, querendo enganar o meu consumidor. Então eu pego aqueles dados de referência, tenho o nome do equipamento, consigo colocar ele no certificado de calibração. E aí você fala, Daniel, como que eu vou resolver isso? Como é que eu vou descobrir se o laboratório é honesto ou não? Pessoal, se você for adotar um laboratório rastreável, eu indico que vocês façam a auditoria nesse laboratório. Porque é isso que o Inmetro faz quando o laboratório é acreditado. E já que ele não é acreditado, não tem um órgão fiscalizando ele, é a gente que vai ter que fazer esse serviço. Tá? Então eu vou ir lá, vou visitar, vou questionar, vou pedir os padrões que ele possui, qual que é a validade, quero ver fisicamente se ele existe, onde ele está, em que condições que ele é condicionado, né, de temperatura, umidade. Infelizmente, a gente precisa tomar ações que possam ser ações preventivas para não gerar problemas para a gente ali na frente. Tá bom? Então, o uso de equipamentos que não são propriedade do laboratório deverão atender os requisitos 642, que é os requisitos que eu vou falar agora. Tá? Quais são os requisitos do item 642 da norma ISO 17025? No caso que o laboratório utilize equipamentos que estejam fora do seu controle permanente, aluguei, peguei emprestado, o laboratório deve, isso é legal, eu não citei em outros momentos, mas é importante vocês saberem que as normas trazem duas palavrinhas que mudam o jogo. Essas palavrinhas são você pode ou você deve. Então você pode, você decide o que você vai fazer. Nesse caso, você deve, então não tem alternativa. O laboratório deve assegurar que sejam atendidos os requisitos para os equipamentos deste documento. Tá bom? Então, na verdade, nem foi alterado o requisito da norma anterior com o de agora. Mas agora deixou mais claro, de forma mais objetiva, que isso pode acontecer. E fica a dica, né? Caso, para não acontecer e você cair nessa cilada, faça de uma forma preventiva uma auditoria nesse laboratório rastreável que você quer usar. Às vezes a sua indústria, a sua empresa não necessariamente
há uma exigência de utilizar um laboratório da rede acreditada, né, da rede brasileira de calibração ou de ensaios. Então, se você decide usar um rastreável, tome esse cuidado, ok? Ele também se relaciona a um requisito antigo que tinha, para quem já está há muito tempo na metrologia, o requisito 559, que é quando o equipamento saía do controle do laboratório, mas a gente não tinha essa conotação do que podia causar naquela época. E aí alguns perceberam essa lacuna e começaram a se valer dessa oportunidade. Só que os consumidores não preparados para isso demoraram para perceber o mal que estava fazendo nos resultados obtidos nessa calibração. Tá bom? Bom, item 643, pessoal. O que é o item 643? O laboratório, aquele que presta serviço para a gente, ou se por acaso a gente estiver trabalhando num deles, né, deve ter o procedimento. E quando eu falo que deve ter o procedimento, é o procedimento escrito mesmo. Tá? E, inclusive, você pode solicitar esse procedimento para entender do que ele fala. E o tema é o seguinte: manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção planejada dos equipamentos a fim de assegurar seu correto funcionamento e para evitar contaminação ou qualquer outro tipo de deteriorização. Então, quem nunca passou por essa situação de mandar um equipamento calibrar, e aí quando voltou, fala assim, nossa, eu mandei calibrar, ele estava funcionando direitinho. Voltou e não está funcionando mais. Como que são esses procedimentos de manuseio, transporte? Será que o transporte que essa empresa usa está adequado ao equipamento que você está solicitando a calibração? Muitas vezes o próprio chacoalhar do veículo lá nesse transporte ele pode comprometer a calibração do equipamento. Então é extremamente importante que você conheça esse processo. Que empresa está fazendo o transporte? Quais são os cuidados que ele tem? E também não há alteração em relação ao requisito anterior. Para aqueles que estão lembrando da norma anterior, isso aqui se manteve. Não houve uma mudança. No entanto, eu trago aqui para vocês porque realmente é algo bem típico de acontecer. E também, não só para os equipamentos nossos que são transportados para serem submetidos à calibração e retornarem, mas até mesmo naqueles casos onde a gente contrata a empresa para vir fazer a calibração on-site, que a gente fala, né, na nossa empresa. Típico de balança, por exemplo. Será que o cuidado que ele está tendo ali no transporte, o equipamento dele, o padrão de referência dele, chega em boas condições para fazer o serviço aqui na minha organização? Esse é um ponto importante. Então, vá receber essas pessoas, sabe? Uma outra dica que eu gosto muito de deixar quando a gente fala de balança, infelizmente, a gente encontra empresas que não levam muito a sério essa questão de metrologia. E eu trabalhei numa indústria que eu pude me certificar disso. Muitas vezes, quando eu entrei lá, a gente tinha um contrato com um laboratório, prestador de serviço, e eu comecei a achar muito estranho. Eu estava lá na minha atividade de trabalho, em algum momento chegava esse pessoal para fazer a calibração das balanças. E aí a gente ia lá, mostrava onde estavam as balanças, o que ele tinha que trabalhar e tudo mais. E aí eu ficava acompanhando ele lá no trabalho. Enquanto eu ficava acompanhando, ele ficava lá só preenchendo papelada, né, preenchendo lá o cabeçalho do equipamento, o número de série, vou ter a balança X, balança Y, os pontos de medição, vai anotando ali e tal, para depois fazer a coleta de resultados e criar de fato a calibração. Era mal eu sair da sala, pessoal. Quando eu voltava, depois de 15 minutos, já tinha nascido 10 calibrações aí, todos os papéis preenchidos. Falei, que situação estranha, né? 15 minutos, calibrou tanta coisa assim. Aí eu ficava ali mais meia hora, 40 minutos, e aí ele só preenchendo papel. Saía de lá, voltava a calibração. Então, infelizmente, um cuidado, por isso que é interessante a checagem, né? O cuidado que a gente tem é, será que essa empresa é séria o suficiente para fazer a calibração? Será que eles fazem realmente o trabalho ou faz por osmose, né? Como a gente está falando ali, só inventando números, inventando resultados. Isso é bem comum.
Já vi casos onde a pessoa mede uma vez só e fala que mediu 3 e joga valores ali aleatórios. Então é muito importante vocês estarem sabendo com quem vocês estão fazendo o serviço de vocês. Contratou para fazer na empresa de vocês, acompanhe esse laboratório executando as tarefas. Valida se eles estão realmente de forma organizada, usando os procedimentos, com os padrões adequados. Se ao realizar a calibração ele está ligando um termigrômetro e vendo a temperatura e umidade para colocar no certificado. Eu vejo que muitos... Aí chega o certificado, foi calibrado em 23,5 graus Celsius e 58% de umidade relativa do ar. Mas aí eu falo, mas ele nem estava com um termigrômetro aqui, como é que ele sabe disso? Então esse é um outro ponto que eu vejo muito acontecer. A pessoa nem saca da malinha lá um termigrômetro para controlar a temperatura. E a gente sabe que a temperatura e a umidade ela tem um impacto muito grande nas medições, na calibração. Muitas vezes ela é um fator de correção dos resultados, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá legal? Bom, outro ponto que eu quero falar com vocês é o item 644 e o 645. Nesse próximo slide, a gente nota o seguinte. No 644, a 17.025 traz um outro deve. Ele diz o seguinte. O laboratório deve verificar se os equipamentos estão em conformidade com os requisitos especificados antes de serem colocados ou recolocados em serviço. Então, significa o seguinte, que o laboratório prestador de serviço também manda o equipamento dele calibrar. E também tem que ter esse cuidado de fazer a validação do certificado de calibração, interpretar esses dados, validar, mas também recolocar é o seguinte, ele veio aqui calibrar seus equipamentos, transportou o equipamento e levou de volta para a empresa dele, para ele fazer novas calibrações de outros equipamentos, de outros clientes, seja lá de quem for, ele precisa de novo avaliar se esse equipamento está adequado. Não que ele tenha que comprar uma nova calibração, mas ele vai ter que fazer aquela checagem que a gente comentou. Então deixa eu checar se durante o transporte, o manuseio, trouxe alguma situação que esse equipamento ficou ruim. E do nosso lado a mesma coisa. Se eu trabalho numa empresa que eu tenho que levar o equipamento para a rua para fazer uma atividade e volta, eu tenho que, de novo, antes de submeter ele para novos testes, para uma nova atividade, eu tenho que validar. O transporte dele, esse ida e volta, impactou alguma coisa? Deixa eu fazer uma análise aqui, deixa eu fazer umas medições para... Não preciso fazer cálculo de incerteza, não preciso ir a fundo. A checagem nada mais é que você coletar resultados básicos e ver se eles estão, de certa forma, coerentes com os resultados que ele apresentava anteriormente. Isso é o suficiente. Mas lembre-se, gerem esses registros, tá ok? E podem exigir esses registros dos laboratórios que vocês estão subcontratando o serviço. Como que eu posso exigir isso? Falar, você usa esse peso padrão para calibrar a balança aqui, mostra para mim o registro da última vez que ele foi utilizado e o teste que foi feito para checar que ele está ok. Deixa eu ver esse registro. Então são coisas que muitas vezes a gente não pede, mas a gente tem a liberdade, afinal de contas a norma diz que ele deve fazer esse controle. Tá bom? Bom, no 645 ele fala o seguinte, os equipamentos utilizados para medição devem ser capazes de alcançar a exatidão de medição ou a incerteza de medição requerida para fornecer um resultado válido. Ou seja, é a forma que a 17.025 trouxe para explicar para o laboratório que quando ele for fazer um serviço para atender alguma organização, ele tem que ter um equipamento capaz, ou seja, melhor do que a exatidão do que ele está medindo. Ter uma exatidão e uma incerteza melhor do que ele está medindo, que é o que a gente falou lá atrás sobre a regra de ouro. Tá bom? Bom, nesse item 645 foi incluído que, além de ser capaz de alcançar a exatidão, os equipamentos também devem ser capazes de alcançar a incerteza de medição requerida para fornecer um resultado válido.
Por quê? Porque alguns laboratórios estavam sendo espertinhos. Eles não corrigiam o erro, e a norma fala que quando você não corrigir um erro, ele vira incerteza. E aí na norma anterior, que não falava que você tinha que ter incerteza adequada ao processo de medição, acabava que ele tinha liberdade de trabalhar do jeito que ele quisesse. Tá bom? Bom, agora tem uma situação que poucos sabem, né? Como as normas são internacionais, vou até aumentar aqui para vocês verem. Ó. A gente acha que a 17025 é integralmente igual em todos os países do mundo, mas não necessariamente. Existem pequenos ajustes, a norma é a mesma, só que existem pequenos ajustes que aquela cultura, aquele país acabam trazendo para fazer com que ele seja mais aderente àquele mercado. E aqui ele trouxe uma nota brasileira, né, que é dessa forma que está lá na ISO 17025. Dizendo o seguinte, que esse requisito se aplica quando a exatidão de medição é requerida, quando a incerteza de medição é requerida ou quando ambas são requeridas. O que significa isso? Em outras palavras, que vai se aplicar essa situação quando realmente o equipamento, lá o mensurando que for calibrado, ele tiver exigências relacionadas à exatidão, a limites máximos admissíveis. Então, quando esse equipamento tiver que ter esse controle, aí o padrão de referência também precisa ter esse controle. Agora, vou dar um exemplo de uma situação que não precisa. Uma situação que não precisa é quando eu vou fazer uma checagem de uma balança. O pezinho que eu tenho lá guardado na minha gaveta, que eu vou lá e falar, deixa eu ver se a balança está ok. Geralmente é um pezinho bem alinhado com o peso das amostras que eu vou pesar. Eu peso amostras de 100 gramas. Vou ter um pezinho de 100 gramas. Coloco lá e vejo. Tá dando quanto? Tá dando 100,02. Tá legal? Dá para rodar. Agora tá dando 101. Opa, eu preciso mandar calibrar. Vai ter que fazer um ajuste. Tem alguma coisa errada aqui. Tá? Então, essa alteração já era considerada para as avaliações da SEGECRE. O que é a SEGECRE? É o órgão dentro do Inmetro que providencia com que avaliadores façam as auditorias nas organizações que buscam acreditação à ISO 17025. Então, de forma, vamos dizer assim, não apoiada a norma ainda, né? Eles já cobravam, mas não tinha como dar uma não conformidade dizendo, olha, conforme o requisito tal, vinha muito como uma sugestão de melhoria. Tá bom? Já no item 646, que ainda fala de equipamentos, eles traz a ideia de quando deve ser calibrado esse equipamento. Isso é uma dúvida bem comum também de a gente ter entre as organizações. O que eu calibro e o que eu não calibro? Tá? Então, os equipamentos devem ser calibrados quando a exatidão de medição ou incerteza de medição pode afetar a validade dos resultados que eu vou encontrar, que eu vou relatar. Se isso impacta, bom, então eu preciso calibrar, porque se impacta eu preciso saber quais são esses resultados. Né? Agora, se não impacta no resultado final, não interfere na qualidade do produto ou do serviço que você está ofertando, é o tipo de equipamento que não vai ter problema nenhum de não estar calibrado. Tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter equipamentos no armário que estejam lá para reposição. Ótimo. Só que eu só posso repor no lugar de outro se ele tiver com a calibração em dia. Mas se eu pensar assim, falar, mas pode ser que isso aconteça daqui a um ano. Ótimo, então eu fico lá, sem deixar calibrar. Precisei, vou lá e mando calibrar. Calibro, se eu tiver um laboratório interno, né? Vou lá e resolvo essa situação. Outra situação, a calibração do equipamento for requerida para estabelecer a rastreabilidade metrológica do resultado relatado. Isso é muito evidente no próprio certificado de calibração, ok? Então, ele está relatando resultados metrológicos. Então, eu preciso colocar ele no certificado e também devo enviar para o meu cliente. Tá? Então, pensa bem, você que está aí do outro lado é meu cliente. Você mandou um equipamento para eu calibrar. Eu criei o certificado de calibração, todos os relatos de resultados e mandei para você entender como que seu equipamento está
e nele está contido os padrões de referência, os equipamentos que eu utilizei. Ok? Como ele está relatando seus resultados, obrigatoriamente eu preciso mandar esse meu equipamento, esse meu padrão de referência também, executar calibração, ter dados específicos de tendência e incerteza. Então define a necessidade da calibração de equipamentos, ressaltando a influência dessa exatidão, ou até da incerteza de medição na validade desses resultados. Tá legal? Bom, outro ponto que não está na 17.025, mas isso é interessante, que às vezes algumas empresas, como um consultor, já me perguntaram: Daniel, me explica aí, você que é consultor, para eu colocar esse laboratório para rodar, eu preciso me apoiar na 17.025 ou eu preciso olhar alguma outra documentação? Você não tem ideia quantos documentos que vão estar agregados a 17.025. Então vai depender muito de que tipo de medição você vai fazer. Uma dica que eu dou é você entrar no ambiente que tem as NIT-diclas lá no site do Inmetro. Então lá você tem as NIT-diclas, todas elas. Então, por exemplo, muitos não sabem, às vezes falam assim: poxa, eu queria calibrar um PT100, como é que faz? Tem uma NIT-dicla lá explicando como é que faz essa calibração, quais são as considerações que você tem e tudo mais. E aqui eu trago uma, que é a NIT-dicla 30, que esclarece os tipos de equipamentos que afetam a validade dos resultados. Ou seja, aqueles utilizados para medição direta do mensurando, como por exemplo a utilização de uma balança para realizar a medição de uma massa, aqueles utilizados para fazer correções do valor medido, como por exemplo medições de temperatura, né, o termigrômetro que eu estava comentando, aqueles utilizados para obter um resultado de medição calculado a partir de múltiplas grandezas, tá? Então são situações que a NIT-dicla traz uma orientação que esclarece os tipos de equipamento que afetam a validade desses resultados. Tá bom? Bem, aí a gente vai para o item 647. No 647, ele fala o seguinte, mais um dev aí pra gente. Então eu trouxe muito esses requisitos, notem que eu não trouxe todos. Eu trouxe basicamente todos aqueles que tem o devem, mas quero deixar aqui uma orientação. O que vocês estão vendo na apresentação são os pontos mais interessantes ligados à interpretação e validação do certificado de calibração. Mas fica a dica, compre esse material, leia ele na íntegra e, se possível, faça inclusive um treinamento de interpretação da ISO 17025, para que você possa ter esse material e saiba usá-lo. Tá bom? Mas voltando aqui ao item 647, o laboratório deve estabelecer um programa de calibração, o qual deve ser analisado criticamente e ajustado conforme necessário, a fim de manter a confiança da situação de calibração. O que significa isso? Então, Daniel, eu adotei aqui, que eu vou calibrar, a periodicidade de calibração foi adotada a partir dos critérios relatados no manual do equipamento. O próprio fabricante indicou qual é a periodicidade de calibração, então estou seguindo isso. Calma aí. Mas ele está dizendo o seguinte: analisando criticamente e ajustando conforme necessário. O que é conforme necessário, pessoal? Imagina o seguinte: eu tenho um equipamento de medidor de frequência. Aí eu mandei calibrar, ele voltou ok. Mandei calibrar, ele voltou ok. Mandei calibrar, voltou ok. Quando eu mandei calibrar pela quarta vez, o laboratório me falou: Daniel, o frequencímetro dele está precisando de um ajuste. Quer que a gente ajusta? Está dando fora dos limites que você me disse que você precisa aqui. E a exatidão dele não está legal, tal, mas dá para a gente ajustá-lo. E aí eu faço uma nova calibração. Ótimo. Então manda para mim o antes e o depois, para eu saber se as medições com essa tendência, com esses erros que você está encontrando, pode ter impactado nas medições que eu utilizei aqui dentro da minha organização. Mas você fazendo a segunda calibração, ajustando, mandando para mim, tá tudo certo. Beleza. Aí vem se eu mando calibrar pela quinta vez. Aí o laboratório pega: Daniel, o equipamento está com desvio de frequência, tem que ajustar de novo aqui e tal. Falou: opa, peraí.
Então ele quer dizer que teve 3 anos bom, aí teve um 4º ano que ele teve um problema, o 5º ano ele teve o mesmo problema. Vocês concordam comigo que provavelmente o 6º ano vai ter o mesmo problema e talvez algum outro? Então, quando ele fala que em manter em condição, em ajustar conforme necessário, poxa, se eu estou vendo que ele estava já 2 vezes voltando com o mesmo problema, talvez eu tenha que ajustar essa calibração com uma periodicidade um pouco mais reduzida. Diminuir de 12 meses para 9 meses, de 9 meses para 6 meses. Então, eu olhar o que está acontecendo na prática para, de fato, eu poder me organizar com o programa de calibração. Tá? Para que numa auditoria eu não seja cobrado e questionado por isso. Fala, peraí, Daniel, nas últimas 2, 3 calibrações está voltando com o mesmo defeito e você tem mantido a periodicidade de calibração. Você acha coerente isso? Né? Porque a gente adora falar de aumentar a calibração. Fala, nossa, já tenho 5 anos de calibração, o equipamento vem redondinho. Será que eu posso mudar de 1 ano para 2 anos? Não pode, pessoal. Primeiro, para você fazer isso daí, você tem que ter dados estatísticos. Tá? Nós temos até um treinamento que futuramente nós vamos gravar que fala sobre periodicidade da calibração, onde eu posso aumentar ou diminuir, desde que eu consiga estatisticamente comprovar o que eu estou fazendo. Não é aquele negócio, diminui de 12 para 9. Por quê? Porque estava bom. Não, tem que matematicamente estar comprovado. Tá? Esse é um assunto para um outro tema aí que lá na frente a gente vai lançar esse treinamento também. Bem, o programa de auditoria agora é apenas nesse requisito e não mais repetido em rastreabilidade metrológica como era antes na outra versão. Então ele trouxe agora só nesse ponto aqui no 647. E a obrigatoriedade estabelece um programa de calibração que assegure essa rastreabilidade metrológica e também os resultados mantidos para que possam, de fato, estar agregando valor nas calibrações que esse equipamento é utilizado. Tá bom? Bom, o que considerar na análise crítica do programa de calibração? Isso aqui é importante também. E normalmente é um requisito cobrado em auditoria, assim, bem clássico, né? Então, seja qual for a indústria, apesar de você não ter um laboratório de calibração, às vezes internamente, ele vai lá e vai te questionar. Como são os seus critérios? Como que você considera isso tudo? Tá? E aí eu trouxe 3 itens aqui que a gente pode falar, que é o seguinte: intervalo entre calibrações estabelecidos por norma, se necessário, podem ser reduzidos devido à frequência de utilização ou a erros acima dos limites aceitáveis. Tá? Então, às vezes a gente tem alguma norma, por exemplo, em bloco padrão, tá? Usado em dimensional. Às vezes, alguma coisa relacionada à temperatura, à viscosidade, que existe algumas normas orientando aquilo. Só que eu posso reduzir, porque eu percebo que o meu equipamento já não está se mantendo com aquela mesma performance. Então isso eu considero como uma análise crítica. Outra questão: se o laboratório monitora os seus registros de calibração e revê os intervalos de calibração e as incertezas de medição quando a exatidão assim o exige, ou quando a frequência de utilização do equipamento se altera significativamente. Então, poxa, por exemplo, eu uso num laboratório com temperatura controlada, umidade controlada, controle de acesso. As pessoas que usam, usa com uma luva, limpa o equipamento, tem diversos cuidados laboratoriais ali, e aí eu mantenho essa calibração com uma periodicidade de 12 meses. Aí de um dia para o outro, eu coloco esse equipamento no ambiente produtivo, que a sujeira ali é iminente, que as pessoas não têm mais um cuidado de temperatura e umidade, está numa linha de produção lá num galpão. Então começo de madrugada, está lá 10 graus, no final do dia, no meio do dia está 30 graus, teve uma variação de 20. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou colocando esse meu equipamento em condições críticas. Diferente de quando eu usava ele no laboratório, que estava tudo bem controladinho.
E aí no ambiente produtivo, diferente lá no laboratório, que eu usava esse equipamento 1, 2 vezes por dia, poxa, muitas vezes está fazendo 50 medições, é usado 50, 100 vezes num dia. E aí, naturalmente, o desgaste vai ser muito maior. E aí já traz uma conotação para mim de que eu tenho que dar uma tratativa diferente para ele. Ou seja, é natural, pessoal. Se eu tenho um equipamento dentro de um laboratório, eu consigo ter uma frequência de calibração, uma periodicidade maior. Se eu coloco no ambiente produtivo, se eu coloco ele na mão de um pessoal que trabalha externo, leva no carro e sobe no poste, faz medição, sobe numa chaminé, é uma condição adversa, é uma condição diferente, tá bom? E o laboratório não pode ampliar os intervalos de calibração para além dos limites máximos normalmente aceitáveis, a não ser que disponha de dados de calibração suficiente, que eu falei, é o que eu falei que estatisticamente você tem que comprovar, que possa justificar tal modificação. Fala, não, o manual do fabricante fala para eu calibrar todo ano, mas eu vou começar a calibrar a cada 14 meses, 15 meses. Por quê? Porque eu fiz uma análise estatística, usei um método que eu consegui encontrar valores que me garantem que eu possa aumentar 1 mês, 2 meses, 3 meses essa calibração. Agora, eu já fiz muitos estudos como esses. Não posso garantir, tá, pessoal? Não existe esse negócio, já voltou 5 anos, a calibração dele tá redondinha, vamos aumentar de 1 ano para 2 anos. Esquece. Isso não existe. As mudanças são de 1, 2, 3 meses no máximo, com raras exceções. Sempre tem uma exceção ali que tem uma condição um pouquinho maior, mas jamais dobrar a periodicidade. Então vamos lá, pessoal. Nesse novo slide que eu trouxe para vocês, a gente vai falar de 2 itens da norma, que é o 648 e o 649. O 648 traz o seguinte, todo equipamento que necessite de calibração ou que tenha um período de validade definido deve ser etiquetado, tá? Codificado ou identificado de alguma outra forma que permita que o usuário do equipamento identifique prontamente a situação de calibração ou o período de validade. Então, além de a gente saber que tem que ter essa periodicidade de calibração, eu tenho que ter isso daí registrado no equipamento, para eu garantir que a pessoa que for usar possa olhar e validar, né? Falar, esse equipamento aqui ainda está com a calibração vigente. Afinal, pode ser que eu tenha esquecido de retirar aquele equipamento de linha e a pessoa possa, com essa etiqueta, ter essa percepção e me lembrar. Falou, Daniel, o equipamento ali está vencido, cara, tem que trocar e tal, enfim. E o 649 deve ser retirado de serviço o equipamento que tenha sido submetido a uma sobrecarga ou que tenha sido manuseado incorretamente. Tomou aquela queda no chão, né, por exemplo. Em vez de ligar no 110, ligou no 220. Enfim, que produza resultados questionáveis. Tá? Então eu tenho que segregar. Mostrou algum tipo de defeito, enfim, qualquer tipo de sinalização que o equipamento não está se comportando de acordo com como ele se comportava, com os resultados que a gente tinha coletado ali no certificado de calibração, eu devo segregar. E mais do que isso, eu devo também deixar ele identificado de forma clara que aquele equipamento está segregado, que ele não está apto ao uso, que ninguém deve pegá-lo até que ele seja reparado, tá bom? Bem, outra coisa interessante é que essa etiquetagem ela não se restringe simplesmente aos equipamentos que necessitam de calibração, mas também aos que tenham um período de validade definido, o que remete aos materiais de referência, reagentes, consumíveis. Ou seja, é que nem o alimento lá da nossa casa que está na geladeira, sabe? É válido até o dia 15 do 5, a gente está no dia 20 do 5, já foi, né? Então, às vezes não é nem a questão da calibração, mas a validade daquele consumível, daquele insumo, daquele reagente que eu tenho lá no meu laboratório, também precisa ser controlado, tá bom? Bem, 6410, pessoal. Quando forem necessárias checagens intermediárias,
para que mantenha essa confiabilidade no desempenho do equipamento que a gente busca, tá? Eu já comentei, mas eu quero dizer em qual requisito isso está. Então, se vocês quiserem comprovar, e até quando forem auditados questionáveis, saibam que a gente vai estar falando do requisito 6410, que, como eu disse, que na norma anterior chamava-se verificação intermediária, né? E agora é checagem. Então, a checagem pode ser um acompanhamento do desempenho metrológico desse equipamento, como, por exemplo, uma balança, como eu disse para vocês, um TRP, né? Um equipamento de temperatura, enfim. Pode-se tratar de uma operação prevista no próprio equipamento, ou seja, alguns equipamentos dispõem de um botão que faça essa própria checagem automaticamente, self-call, às vezes vem lá, você aperta o botãozinho, ele vai... Só vai ouvindo o barulhinho lá dos relezinhos, do equipamento funcionando lá internamente, fazendo a própria checagem. Isso pode existir também. Muitos equipamentos modernos já estão vindo nesse formato. Isso facilita muito a nossa vida. A gente só roda um self-call lá dele lá, já era. É a famosa checagem, tá bom? Mas também, em alguns casos, pode ser uma simples inspeção visual. Por exemplo, na observação da aparência de um material de referência certificado, do movimento de um pistão, de uma balança de pressão, ou uma condição de uma superfície de um bloco padrão, né? Olho lá o bloco padrão, vejo um risquinho. Poxa, será que ele foi derrubado? Né? Então, a gente sabe que tem que ser manuseado até com luva, daí eu vejo que ele está com uma batidinha. Bom, sem dúvida alguma, o equipamento foi comprometido, tá bom? Bem, dando continuidade ainda a esse requisito, eu quero dizer o seguinte: essas checagens intermediárias são requeridas apenas para os casos que é necessária a manutenção da confiança do desempenho do equipamento. Que, em outras palavras, é aquilo que a gente comentou. Esse equipamento, ele impacta na qualidade dos resultados do produto ou do serviço que eu estou prestando? Se ele impacta, eu preciso manter essa confiança metrológica nele. Tá? E o procedimento agora mudou. Não é deve, é pode, mas é bem interessante, eu trouxe para vocês. O procedimento pode estar inserido no próprio método ou procedimento para a realização da atividade de laboratório. Então eu não preciso criar, como antigamente era feito, um procedimento de checagem. Tem um procedimento lá de checar. Agora não. O próprio procedimento da calibração, nele eu posso descrever como que isso vai funcionar. Como que essa checagem vai me apoiar. Mas nem sempre é necessária a utilização de equipamentos ou padrões de medição calibrados ou com características metrológicas similares ou superiores, né, que tenham classe de exatidão, resolução e certeza de medição melhor. Por exemplo, pesos padrão utilizados na checagem intermediária de uma balança nem necessitam estar calibrados. Tá? Eu basicamente sabendo que ele em geral pesa aqueles 100 gramas, aqueles 10 gramas, seja lá o quanto for, tá valendo para eu poder testar a balança. Não estou fazendo uma calibração, só estou fazendo um teste, uma checagem. Um multímetro de referência pode ser checado por uma fonte padrão, uma fonte de tensão, né, que você vai lá, ajusta lá, seja num trimpote ou num botãozinho que você regula a tensão. E às vezes pode ser até de uma resolução menor. Em vez de ser a regra de ouro, né, 10 vezes melhor, pode ser que ele seja 10 vezes pior. Quanto checagem, não tem problema. Isso é aceitável, tá bom? Então, apesar de não ser deve, ser o pode, eu achei muito interessante trazer isso aqui para vocês. Bom, 6411 e 6412. O requisito 6411, ele fala o seguinte: quando dados de calibração e de material de referência incluírem valores de referência ou fatores de correção, o laboratório deve assegurar que os valores de referência e os fatores de correção sejam atualizados e implementados conforme apropriado, para atender os requisitos especificados. Tá? Não é necessário ter um procedimento. Então isso é importante também. Não vai ser cobrado disso, pessoal. No requisito anterior tinha que estar ou num procedimento da calibração ou no procedimento da checagem. Aqui não, né?
O laboratório deve assegurar que os fatores de correção e os valores de referência sejam atualizados e implementados conforme apropriado, mas ele precisa assegurar de um jeito que ele possa evidenciar, não necessariamente com o procedimento. Tá bom? Já o 6412 fala o seguinte, que o laboratório deve, olha o deve aí de novo, deve tomar medidas viáveis para evitar que ajustes não intencionais invalidem os resultados. Ou seja, houve apenas uma pequena mudança nesse texto, trazendo um teor do requisito anterior, né, da versão anterior que manteve, ou seja, evitar que ajustes não intencionais invalidem os resultados. Né? Então esse termo aí foi o que foi adicionado nesse novo requisito. Existem casos em que alguns registros não se aplicam como por exemplo consumíveis, reagentes e dados de referência, próprio software, né, que não está aqui, mas é interessante citar. Não se aplicam a registros de calibração, plano de manutenção, danos, etc. Mas deve estar registrado. Né? Esses materiais devem estar sendo controlados, inclusive, muitas vezes uma periodicidade. De validade, não de calibração. Bom, e aí a gente tem aqui o 6413, que ele é composto por algumas letrinhas. A, B, C e tal. Mas eu trouxe a B aqui, que é bem interessante. Que ele fala o seguinte. Para equipamentos tais como reagentes, né, os insumos ali do laboratório, podem ser considerados, por exemplo, um número de lote, uma identificação similar que permita recuperar a informação que afeta o resultado. Alguns equipamentos a gente cria o famoso tag, né? Tag do equipamento X, tag do Y, mas aqui no insumo, no reagente, eu posso usar um lote, alguma coisa que possa me dar a oportunidade de eu exercer a rastreabilidade, eu encontrar ele. Então eu fiz uma calibração, um ensaio e usei um reagente, eu tenho que pensar o seguinte, olhando para o certificado ao lado de ensaio, como que eu faço para resgatar a informação e saber qual reagente, qual insumo eu usei? Se eu conseguir isso, já é o suficiente. Tá bom? Podem existir equipamentos que afetam o resultado, mas não requeram, por exemplo, não requeram calibração. Por exemplo, ponteiras para micropipeta, copo plástico reutilizável para ensaio microbiológico. Não necessariamente precisa de uma calibração. Tá? Enfim, materiais de referência que o laboratório tem um outro item aqui que é interessante. Ó. O laboratório deve reter registros de documentação de material de referência, resultados, critérios de aceitação, datas pertinentes e o período de validade conforme o item 6413F. É um requisito novo dessa norma. Não tinha na versão anterior. Tá? Na norma anterior ele dava um outro contexto para essa exigência.